Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, o engenheiro e professor Alexandre Santos, trazendo mais um conteúdo aí da engenharia, os alunos e profissionais também da área. Então hoje vamos trabalhar aqui com propriedades geométricas de figuras planas, baricentro, que é o ponto de aplicação da força gravitacional, onde ele pode ser calculado aí pelo centroide ou pelo momento de primeira ordem. Ele é mais conhecido aí no meio técnico como centroide, né? Sempre fala, calcule o centroide, o centro de massa, centro de gravidade. Onde a abreviatura dele, vão ver em muitos desenhos aí técnicos como CG. Centro geométrico. Centro geométrico da área definida pelas coordenadas x e y. Uma visão geral aqui. Eu tenho uma figura qualquer, vamos chamar de uma figura composta, que eu tenho mais de um elemento. Como eu aplico esse centroide nele? Eu tenho que dividir essa figura em várias áreas conhecidas, sendo que cada área dessa eu vou ter um y barra, que vai ser a distância do y dele, do centro até o plano horizontal aqui dele, perpendicular, eu chamo de y barra. E vou ter um x barra, que é a mesma coisa, saindo do centro da figura até a ordenada. Na minha ordenada, no caso, é o plano cartesiano y. Então, como fica a formulação geral? Para o centroide em x, xCG, vai ser o somatório de área vezes o x barra dele. Então, a área da figura vezes o x dele. Sobre o somatório de áreas. Então, se eu tiver aqui duas, três áreas, eu vou somar aqui duas ou três áreas. Mesma coisa aqui em cima. E para o y, CG, só vou mudar agora o plano aqui. Em vez de x barra, vai ser y barra. Seu somatório de área vezes o y barra. Tem ele aqui, o y barra. Sobre a área. Agora, nesse slide aqui, eu trago uma aplicação desse cálculo de centroide. Muitos alunos perguntam, onde eu vou utilizar isso? Está aqui um exemplo prático dele. Isso aqui é para o içamento de carga, chamamos de plano de Huygens, ou movimentação de carga. Onde eu tenho aqui que o CG da peça, já aprendemos que é o centro de gravidade, tem que estar alinhado com o eixo do guindaste, né? No caso aqui, o moitão, que a gente chama aqui. E o que pode acontecer se esse moitão, se esse CG não estiver alinhado aqui com o moitão? Eu tenho uma estabilidade, eu vou gerar uma estabilidade, ou seja, um momento, um tombamento. Ou seja, eu posso ocasionar aí o tombamento do guindaste, colocar vidas em risco. Como já vimos muitos casos aí de guindaste tombando, uma das causas de tombamento de guindaste está aqui, o CG. O cara não calcular direito, o cara ou a cara não calcular direito o CG da peça, eu posso botar uma operação em risco, derrubar aqui um guindaste. Então vamos aqui, centroide de algumas figuras aqui planas. Primeiro eu tenho um triângulo equilátero, onde tenho aqui o x barra dele é igual a zero, que é o próprio eixo, né? Ele é simétrico, tem um eixo de simetria, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. O y barra dele vai ser um terço de h, ou seja, h sobre 3, partindo sempre desse ponto aqui, ó, do x aqui. A área dele, ph sobre 2, a área do triângulo. Triângulo retângulo, ambos aqui, tanto b como h, vai ser um terço. Um terço saindo sempre dos 90 graus. Conceito básico que a gente sabe, para ser um triângulo retângulo tem que ter um ângulo aqui de 90 graus, formando 90. Então o meu centroide vai sair sempre daqui do ângulo de 90 graus. Um terço dele aqui. A área também é a mesma coisa, base vezes altura sobre 2. Para o círculo, tenho aqui o x barra vai ser o d, que é o diâmetro, sobre 2. Ele aqui. E para y também. Ou seja, eu tenho dois eixos de simetria aqui. Ser 2 sobre 2. A área vai ser πr ao quadrado. Partindo aqui para o centroide, outras figuras aqui, né? Centroide de figuras planas. Tem um semicírculo, que é a metade do círculo, onde o x barra dele vai ser o
x0 vai ser o eixo aqui, tem uma simetria, né? Y barra vai ser 4R sobre 3π, onde esse Y barra vai ser partindo aqui, ó, do eixo. Imaginando, nós temos aqui um círculo completo, se cortou, então continua aquele eixo. Então ele parte daqui, o Y barra. A área dele, πr ao quadrado sobre 2. Como eu cortei o círculo, tem aqui 2. 1/4 de círculo. Tanto x barra como y barra vai ser a fórmula aqui, ó, 4r sobre 3π. Sendo que esse r é o raio. Pega aqui. E esses pontos aqui vão sair daqui do ângulo de 90 graus. Vão partir daqui. A área dele, como é 1/4 de círculo, vai ser a fórmula da área sobre 4. πr ao quadrado sobre 4. Um retângulo, que é a fórmula mais usada que nós vamos ver nos exercícios aí. Onde o y barra dele vai ser o h sobre 2. E o x barra vai ser aqui, ó, o b sobre 2. A área, base vezes altura, que a gente já conhece. Então vamos aqui agora para um exercício. Onde eu tenho aqui uma viga T, né? Vamos chamar de uma viga T. De cara já vimos aqui que nós temos duas figuras conhecidas, né? Tem um retângulo na horizontal e um retângulo vertical. Então, centroide de uma figura composta. Tem mais de uma figura. Eixo de simetria. Veja só que em relação a x eu tenho uma simetria aqui, ó, que é esse eixo. Eu chamo linha de centro. Por que existe essa simetria aqui? Note que tudo que eu tenho x de um lado, eu tenho do outro. Eu tenho esse ponto aqui que está a metade de 5, 2,5. Então aqui é 2,5. Se eu rebater ele, se eu botar um espelho aqui, ó, ele está no mesmo, correndo lá do outro lado com a mesma distância, 2,5. Mesma coisa esse ponto. Está aqui, ó, a 5 mais 2,5, 7,5. Do outro lado também, 7,5. Mesma coisa acontece sim. Então, para saber se existe simetria, só você visualizar aqui como um espelho, né, rebatido. Eu peguei esse lado e rebati para o outro. O que eu tenho de um lado, tenho do outro. Mesma coisa embaixo. Então ela está toda simétrica em relação a x. Já para y não. Em y eu tenho essa massa toda em cima, e embaixo eu não tenho ela. Então ela está desbalanceada nesse eixo aqui. Então nós só vamos calcular o eixo de y, o centroide de y. Notando aqui que as cotas estão em centímetros. Então vamos lá para o roteiro. Montei um roteiro aqui para a gente memorizar. Primeiro, enquadrar a figura no plano cartesiano. Eu tinha lá aquela viga T. Então o que eu fiz? Peguei o plano e coloquei minha figura toda dentro do plano. E o macete é você colocar ela sempre no primeiro diedro, ou seja, toda positiva ela. Note que todo x meu é positivo, aqui para a direita, e todo meu y também é positivo, subindo aqui. Ó. Então todos os valores aqui, quando eu botar na fórmula, vão ficar positivos. Isso facilita aí os cálculos. Terceiro ponto, no segundo, dividir as áreas. Eu já visualizei aqui que eu tenho duas áreas, então aqui área 1 e área 2. Aí eu destaquei com outras cores aqui, para a gente ficar melhor, ficar mais didático. Outro ponto, determinação de cotas do centroide das figuras em relação ao plano, que é aquele x barra e y barra que nós vimos. Então, para esse caso, eu vou ter só y barra, figura 1, y barra dele, em relação ao plano. Vai ser o quê? Vai ser o centro do retângulo. Se ele tem 5 de altura, metade vai ser 2,5, né, partindo daqui. 2,5 mais 15. Aí ele aqui, ó, 17,5. Figura A2. Ela tem 15 total de altura. Então metade dela vai ser 7,5. Depois de determinar aqui, já coloquei a figura no plano, já destaquei as áreas, achei o y barra. Então só a aplicação agora de fórmula. A fórmula geral aqui para o y. Somatório de áreas em i vezes y barra sobre somatório de área. No nosso caso, como são duas áreas, estamos tratando aqui de duas áreas, então vou ser aqui, ó,
duas equações aqui. Primeiro ponto, coloquei aqui o y barra de 1 vezes A1 mais y barra ou y2 mais área 2 sobre área 1 mais área 2. Um erro que muitos cometem aí, cuidado, muita atenção aqui, ó. Jamais eu posso cortar essa área com essa, hein? Jamais isso aqui. Aqui é somatório, a fórmula aqui, ó. Se eu tenho uma soma aqui, eu não posso estar cortando isso não, está multiplicando. Então, aplicando os valores, eu tenho y barra da figura 1, 17,5. A área de A1 vai ser 5 vezes 15, um retângulo aqui. Mais y barra da figura 2, aqui 7,5, nós já calculamos, vezes a área. A área também vai ser 5 vezes 15, base vezes altura. 15 vezes 5, sobre a área de A1, 15 vezes 5, a área de A2 também, 15 vezes 5. Então, resumindo aqui a fórmula, aqui eu calculei as áreas para limpar mais aqui, tá ela aqui, 17,5 vezes 75 mais 7,5 vezes 75, sobre as duas áreas, 75 mais 75. Então, resolvendo isso aqui, eu encontro 12,5, que é o meu YCG. Ou seja, é o meu centroide aqui em relação ao plano de Y, que eu não tinha. E sempre partindo aqui do plano, né? Se nós fizermos todos os cálculos a partir do plano, então ele sai daqui de baixo. 12,5. Em X ele já estava calculado. Como ela é simétrica, está lá os valores simétricos, 7,5, 7,5. Uma dica aqui para a gente ver se esse centroide foi calculado correto. Note que o centroide ele vai tender sempre o local que tem mais massa. Ou seja, onde eu tenho mais massa na minha figura? Nessa parte de cima. Eu tenho toda essa massa aqui em cima. Embaixo eu não tenho. Embaixo eu tenho esse retângulo vertical. Então meu centroide vai tender sempre próximo dessa área de massa. Note aqui, ó, que a metade dele é 7,5, eu fiquei com 12,5. Fiquei lá para cima, fiquei acima do eixo do 2. Então esse é o centroide da figura completa, composta, dos dois retângulos. Então é isso aí, pessoal. Gostou? Dá um like aí, compartilha, curte, comenta, dúvida pode comentar aí. E necessitando também de orçamento para projeto estrutural, concreto armado, metálica, fundações, contenções, só mandar e-mail aí que fazemos aí o seu orçamento sem compromisso. Acompanhe também o canal lá do Instagram, que é o @AlexandreSantos_. Eu estou sempre postando aí dicas, muitas coisas aí da engenharia. Um abraço e até mais.